Olá, amigos. Estamos iniciando o 7º episódio do programa Descomplicando a Lição do 4º trimestre de 2025. Estamos na metade exatamente do trimestre, a lição 7. É importante como Deus tem abençoado, não é, as nossas vidas, e nós estamos aqui travando esta luta, né, a favor do reino de Deus, todos nós juntos, não é? Nós aqui no estúdio, ajudando os professores naquilo que nos é possível, naquilo que Deus nos permite, e os professores aí nas suas unidades de ação da Escola Sabatina, que é a Escola Sabatina Viva, também lutando a favor do reino de Deus. E a lição desta semana vai mostrar como que é a luta, como deve ser travada, como nós devemos nos organizar diante de Deus para lutar com Ele. Lembrem que a vitória não depende das nossas forças, mas é a vitória da mão de Deus, aquilo que Ele vai nos entregar, aquilo que Ele vai proceder, é essa vitória que nós vamos conquistar, a vitória que vem de Deus. Antes de passarmos ao assunto da lição, quero agradecer a todos os professores e alunos da Escola Sabatina que estão nos prestigiando, ouvindo e vendo esses vídeos que estamos preparando aqui desde Manaus. Eu sei que tem muita gente ao redor do Brasil, muita gente ao redor de outros países, não é? Eu sempre recebo comunicações de Portugal, quero saudar os irmãos lá da igreja de Portugal, em várias cidades, também de Moçambique, sempre estou recebendo, saudando então os irmãos de Moçambique, Angola, sempre recebendo, Namíbia, Ilhas do Cabo Verde, todas são nações que estão recebendo esse programa no continente africano e no continente europeu, mas também recebemos informações de que pessoas na Espanha assistem, pessoas na Suíça, em Genebra, e também em Berna, pessoas nos Estados Unidos. Uma felicidade muito grande saber que esse programa tem uma abrangência tão ampla, que Deus possa nos abençoar, nos dando capacidade para ajudar irmãos tão importantes nesses lugares todos. E no Brasil, muitos estados da região norte, região nordeste, sudeste, sul, nós temos recebido, centro-oeste, muitas informações de que os irmãos no Brasil estão recebendo também informações a partir do Descomplicando a Lição. Deus seja louvado e agradeço muito as bênçãos da participação dos irmãos. Continuem nos prestigiando. Não esqueçam de dar o seu like, porque a plataforma deixa esse programa mais visível na medida em que os likes são oferecidos. Então faça esse obséquio de apertar lá naquela mãozinha e nos dar essa força como instrumentos de Deus nesse trabalho. Também, se puderem, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E aqueles que estão eventualmente chegando pela primeira vez e querem receber esse material todo que é produzido, podem apontar a lente do seu celular para o QR Code que aparece aí eventualmente na sua tela e podem seguir as instruções e podem se inscrever no grupo que recebe o programa no dia em que ele vai para o ar. Vão receber então o vídeo e vão receber também o que vai ser projetado nas telas em PDF, ou seja, o esquema que nós usamos para a lição de cada semana.
Então, vamos agora à lição dessa semana. Nós estamos estudando o livro de Josué, Lições de Fé. E a lição dessa semana, a lição número 7, é fé pura. E vamos ver como os ritos são importantes e como lidar com eles e o que eles significam no ambiente religioso, na formação da fé do povo de Deus. O título da lição dessa semana é Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra, porque o que nós estamos vendo nas lições desse trimestre é a luta entre o bem e o mal, particularmente o povo de Deus como protagonista nessa luta, na intenção de ajudar Deus, de colaborar com Ele para que o reino dele fique visível para todos. Como nós vimos, a Terra é o livro de estudo do universo sobre o caráter de Deus. E nós, o povo de Deus, somos coadjuvantes, somos auxiliadores em mostrar, conforme diz Paulo, né, para as potestades do ar, né, ele se refere com essa definição, todo o universo, quem é Deus. O seu caráter, o seu amor, a sua bondade, tudo aquilo que ele faz na intenção de ajudar na reivindicação desse caráter e na erradicação do mal. Então, esse é o assunto que nós estamos discutindo nesse trimestre. E nesta semana, a lealdade suprema, que, como eu disse, é observada pelo resto do universo, e a adoração em zona de guerra. A figura que abre a lição, ela é extremamente explicativa. E antes de nós comentarmos essa figura, quero que leiam junto comigo aqui o verso para memorizar, porque o verso para memorizar é o ensejo para que nós entendamos a figura. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. É um texto de Jesus no discurso, famoso discurso do monte, não é? Capítulo 6 de Mateus, verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e dentro dele a justiça. E essa é a figura que está aqui. Nessa luta que nós travamos, que é uma batalha, não é? Que o livro de Josué é como que um espelho das batalhas físicas travadas naquela ocasião, mas que estão no âmbito do grande conflito, assim como as nossas batalhas atuais também estão no âmbito do grande conflito. Nesse ambiente não é a força humana. Nós estamos vendo aqui que as armas, o escudo estão no chão e o guerreiro está em atitude de adoração, porque nesta luta a força que vence é a fidelidade ao acordo, não é? A aliança feita entre nós e Deus. E esta aliança, ela é caracterizada, ou ela se materializa pela guarda da lei. Por isso a lei aparece aqui. Então é isso que nós vamos ver. E nós vamos ver como ritos no ambiente desta lição nos ajudam a construir a aliança, a manter a aliança e a construir uma fé sólida em Deus. Vamos à premissa, que é um ponto que está na sua lição, na introdução da lição, trazida pelo autor da lição, o pastor Barna Maggiarosi. Ele levanta a seguinte questão:
Em meio à correria da vida, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus, fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. O culto matutino e o culto vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar em nossa rotina agitada, guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos sabemos que os momentos passados com Deus e com nossos queridos são o uso mais valioso do nosso tempo limitado. O autor da lição está nos mostrando como o nosso dia a dia e como um ambiente criado pelo inimigo, o ambiente materialista, pode tirar o foco, né, daquilo que nos dá realmente a vitória, que é a manutenção da aliança. Muito bem. A lógica do estudo, conforme nós já apontamos, é que as cerimônias do passado e sua significância têm relação com as cerimônias do presente. Então, as cerimônias do passado e sua significância para o povo remanescente. Nós vamos aprender agora, lendo o livro de Josué, que algumas das cerimônias que foram feitas, na verdade, representavam a renovação da aliança. E nós vamos entender isso no jogo da dinâmica do que acontece nas igrejas atualmente. Então, nós vamos estudar o poder dos rituais. Vamos ver que rituais não são só cerimônias, são coisas muito mais profundas do que só cerimônias. E vamos ver como isso na igreja atual significa o que significou para os crentes do passado. Vamos entrar no estudo da lição. Lembrando auxiliar dos professores, é sempre um momento aqui importante, porque as pessoas estudam, conforme disse o pastor, autor da lição, o nosso dia a dia nos tira do foco, não é? Nós não buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e fazemos isso correndo. Então, chama a atenção para auxiliar, para sair dessa correria e gastar um tempo com Deus, inclusive. O primeiro assunto dessa semana é entender o poder dos ritos. Como eu disse, ritos não são simples cerimônias. A contextualização aqui é a seguinte: rituais gravam verdades espirituais a respeito do caráter de Deus, da decadência humana e do plano divino para preencher a lacuna causada pelo pecado. Com cuidado, professores e alunos, vejam qual é o papel dos rituais. Eles são mais do que só cerimônias. Eles são verdades espirituais a respeito do caráter de Deus. Ou seja, você precisa enxergar nos rituais parte do caráter de Deus. Você precisa enxergar nos rituais a decadência humana e também o plano divino para preencher a lacuna causada pelo pecado. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar vários rituais. O autor da lição nos coloca face a face com um ritual importante que foi a circuncisão. E ela foi instituída como um sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Está em Gênesis capítulo 17, né? Esse sinal marcava a identidade do povo de Israel como separado para Deus. Então, era um ritual que não só compunha parte da aliança feita entre Deus e o seu povo, mas também compunha a identidade do povo. Então, cerimônias
ritualísticas, tem muita coisa a nos ensinar. Vamos entrar um pouco nos pormenores da circuncisão, para nós entendermos a respeito do caráter de Deus, da decadência humana e do plano divino para preencher a lacuna causada pelo pecado. Então, olha aqui. A circuncisão, à primeira vista, pode parecer apenas um rito físico, mas, na lógica bíblica, ela carrega um significado espiritual e pedagógico. Eu estou aqui sempre batendo nessas duas teclazinhas aqui, que talvez os irmãos estejam cansados já de ouvir, mas é sempre importante repetir. Quando nós falamos de significado espiritual, nós estamos falando de verdades que são contidas nos fatos físicos, mas que são verdades espirituais. Ou seja, são verdades que precisam de abstração, ok? E quando nós falamos de significado pedagógico, nós queremos dizer que há transformação quando nós entendemos o conteúdo daquilo que nós estamos vendo. Então, no caso da circuncisão, vamos lá, vamos ver o que nós aprendemos. O que era a circuncisão? Era cortar o prepúcio, que é a parte superior do órgão masculino. Então, o prepúcio, parte da potência masculina, simboliza a força da carne, a autossuficiência humana. Por que simboliza isso? Porque a circuncisão foi pedida a Abraão logo depois que Abraão resolveu ajudar Deus. Essa é a questão. Então, o que ele fez? Ele em combinação com a sua esposa, toma a serva Agar e com ela tem um filho. Isso foi Abraão decidindo as coisas. Ele, então, resolve ajudar Deus. E, nesse caso, ele se torna autossuficiente. O que isso quer dizer? Já que Deus não foi capaz de me dar um filho, eu vou ajudar, eu vou fazer esse filho usar a força dele própria. Então, foi nesse ambiente, né, nesse cenário, que Deus pede para Abraão o prepúcio. Então, venham comigo aqui para entender isso, para entender o pedido de Deus. Ao ser retirado, o prepúcio mostrava que até a força varonil estava submetida a Deus e que a perpetuação da descendência não se dava apenas pela biologia, mas pela promessa divina. Ficou claro? Abraão se torna autossuficiente, Deus então diz para ele, aquilo que tu usaste como representando a tua força, tu precisas me entregar. Por isso pediu o prepúcio. Então, em outras palavras, a circuncisão ensinava que a vida e a descendência de Israel não vinham da autossuficiência. Autossuficiência, nesse caso, masculina. Mas de Deus que abre o futuro. Ficou claro o porquê que Deus pede a circuncisão? Isso, se entendermos isto, nós vamos ver mais adiante no cristianismo o que a circuncisão significa. Então, o ato da circuncisão, ou o rito da circuncisão, é um sinal pedagógico. Vou repetir, pedagogia quer dizer transformação. Então, se é um sinal pedagógico, vamos entender que transformação esse ato provoca. Todo ato de gerar filhos lembrava aos pais que estavam gerando não apenas carne, mas herdeiros da promessa. Muito profundo isso aqui e muito significativo tudo isso aqui. Se nós olharmos direito isto, o pecado nos joga totalmente no universo físico. E Deus está sempre trabalhando para nos tirar do universo físico e nos levar para o universo espiritual.
Então a lógica da circuncisão é exatamente essa: levar Abraão do físico ao espiritual. Os profetas já apontavam que a verdadeira circuncisão era do coração. Jeremias, próprio Moisés e Paulo, no Novo Testamento, fala da circuncisão, que deve ser a circuncisão do coração. Por que do coração? Porque o prepúcio simboliza a força humana, a autossuficiência humana. Mas o que gera a autossuficiência humana é a vontade humana, a alma humana. É isso que gera a autossuficiência. Então Deus pede a alma, Deus pede o coração. Ou seja, o prepúcio representa exatamente isto, né? Me dá o que tu usas como sendo a tua força. Se a nossa força é o pensamento, Deus pede então a circuncisão do coração. Os irmãos entendem isso? Muito bem. Então, o que nós vamos agora ver é uma aplicação dentro do cristianismo. Em Cristo, a circuncisão do prepúcio foi substituída pela circuncisão do coração, conforme eu já expliquei. E ela é realizada pelo Espírito, simbolizada no batismo. Ou seja, o batismo é um rito que simboliza o ato da circuncisão, só que não é mais no prepúcio, agora é no coração. Que coisa importante nós estamos entendendo agora, né? O que Deus pediu para Abraão, ele pede para a igreja dele: me dê aquilo que faz com que você seja autossuficiente. Muito bem. Então, ainda dentro do poder dos rituais, vamos entender umas coisinhas aqui. Durante os 40 anos de peregrinação, a nova geração, essa que tinha já atravessado o Rio Jordão, no deserto, não havia sido circuncidada. Isso é uma informação que está em Josué 5:5. Então, por conta disso, vejam o que Deus pede. Antes da entrada em Canaã, o povo precisava renovar a aliança com Deus. Qual é a aliança com Deus? Eu sei que não é a minha força, não é? Eu sei que é a força de Deus. E eu cristalizo essa minha compreensão, essa minha intenção, obedecendo a lei. Tá claro? É assim que eu faço. Então, e quando eu faço isto, eu estou renovando a aliança com Deus. A aliança não depende nada de mim, depende dele. Então, o povo, antes de entrar em Canaã, tinham atravessado o Jordão, agora iam para Jericó e precisavam fazer circuncisão. A conquista da terra não dependeria de estratégias militares, mas da fidelidade à aliança. Os irmãos estão entendendo qual é a finalidade da circuncisão? É manter claro diante de nós a aliança. Muito bem. Mais que um rito, a circuncisão reflete a entrega da vontade humana. Alma, né? A alma é a sede das nossas vontades. Então, o corte do prepúcio simbolizava a renúncia da autossuficiência. Nem a força varonil, nem o poder humano garantiriam a vitória. Espiritualmente, era um chamado à circuncisão do coração, né? Conforme Deuteronômio 10 e Jeremias 4. Isto é, submeter a vontade humana à vontade divina. Essa é a aliança. Então, antes de lutar contra os cananeus, eles iam em seguida tomar Jericó, Israel precisava vencer a batalha mais profunda. Qual é a batalha mais profunda? A da dependência interior, que foi o assunto estudado na lição passada, da semana passada, lembram? Esse assunto nós estudamos lá. Por isso, na sequência, né,
cognitiva cumulativa da lição desse trimestre, nós agora podemos entender por que o povo teria que se circuncidar. Porque a questão era vencer o que está escrito aqui, que é a dependência interior. Esse é o nosso maior inimigo. Muito bem. Então, voltando aqui à figura da lição, antes da batalha, o que eu preciso buscar? Entregar a Deus a minha vontade e manter viva a aliança. Essa figura aqui é uma figura lapidar para nós entendermos nossa relação com Deus na luta atual. Então, olha aqui, temos uma lógica divina que nós precisamos observar. Primeiro, purificação. Israel deveria entrar na terra como um povo santo. Depois, a identidade. A circuncisão os distinguia dos demais povos, lembrando que pertenciam a Deus. Vejam bem aqui, meus caros, o mundo diz que nós somos independentes, nós somos produtos de uma evolução, não temos nada que dá satisfações a nada, muito menos a um Deus invisível. Isso é a noção mundana de quem nós somos, produtos do acaso. A Bíblia está dizendo uma outra coisa, que nós temos uma identidade e que a circuncisão nos distingue do resto do mundo que pensa da forma como nós descrevemos ali atrás. Nós não. Nós pertencemos a Deus, temos uma aliança com Ele, parecemos inclusive com Ele e viemos ao mundo porque Ele nos trouxe ao mundo. E a terceira coisa é a entrega. O ato físico da circuncisão apontava para a necessidade de rendição do coração e da vontade. Ou seja, o coração são os meus pensamentos que são gerados pela minha alma, que é a minha vontade. E a vitória seria fruto da presença de Deus, não da espada de Israel, portanto, dependência de Deus. Está claro? Então, a lógica divina é purificação, identidade, entrega e dependência. Então, está na hora de nós sintetizarmos aquilo tudo que nós já discutimos para trás. Antes de lutar contra os cananeus, vamos aplicar isso para nós hoje, né? Antes de lutarmos contra o inimigo, Israel precisava vencer a batalha mais profunda. Qual é a batalha mais profunda? A da dependência interior. O rito da circuncisão não era um fim em si, mas um símbolo da submissão completa, da força, do coração e dos planos. Submissão à aliança. Em Apocalipse nós vemos Deus definindo exatamente essa submissão. Aqui está a perseverança dos santos. Eles perseveram em quê? Em guardar a lei e em manter a aliança, que é a fé em Jesus. Está claro? Muito bem. Se nós prosseguirmos aqui, nós vamos ver que, além da circuncisão, no capítulo 5 do livro de Josué, há uma ordem para que eles celebrem a Páscoa. Então, nós temos 2 ritos aqui que vamos usar agora para mostrar como ritos são muito mais do que só cerimônias. A Páscoa, que foi celebrada num lugar chamado Gilgal. Logo após a circuncisão, ou seja, o povo renovou a aliança com Deus, agora veio uma lógica espiritual e profética importante, que era a celebração da Páscoa. Vamos entender os pormenores. Depois da travessia do Jordão e da cerimônia da circuncisão, essa nova geração recebeu ordem de Josué para que celebrasse a Páscoa. Então, eles fizeram a circuncisão agora
e um para a Páscoa. O que significa esta Páscoa? Nós vamos entendê-la vendo a primeira Páscoa, que foi na ocasião da saída do Egito. Então, a primeira Páscoa era a libertação do Egito, não é? Essa era a primeira Páscoa em Canaã. Ou seja, a última havia sido no Sinai, segundo Números 9, 1 a 5. O texto destaca que, a partir daquele momento, o maná cessou e o povo passou a comer dos frutos da terra. Está em Josué 5,12. O que essas informações trazem para nós? Que estamos aqui frente a frente a um momento de transição. O que isso significou? Qual é a lógica do comando? Por que eles tinham que celebrar a Páscoa lá em Gilgal? Era a memória da libertação. Isso nós só entenderíamos pela primeira Páscoa, libertação do Egito. Agora, a Páscoa era o memorial do Êxodo, a saída do Egito pela intervenção do sangue do Cordeiro. Mas celebrar a Páscoa em Canaã significava afirmar o seguinte: nos encontramos aqui porque o Senhor nos libertou e nos conduziu. Ou seja, a Páscoa aqui em Gilgal tinha um significado. Eles saíram do deserto e entraram na terra prometida, igual como eles saíram do Egito na primeira Páscoa e foram para o deserto. Muito bem. Então nós temos renovação da aliança. Vamos ver os dois ritos que nós estudamos até agora produzindo um efeito impressionante. A circuncisão era o selo físico. Deus então pede uma identidade física de que eles estavam submissos à aliança e, portanto, submissos a Deus. E a Páscoa era a refeição memorial. Uma vez que nós celebramos com Deus um acordo, nós vamos a uma refeição. Nós fazemos isso normalmente entre nós os homens, não é? Nós celebramos, por exemplo, uma cerimônia de casamento, na verdade, a assinatura de um acordo. E em seguida tem o quê? Uma refeição, não é? Então, com Deus é a mesma coisa. Esses dois atos rituais juntos, a circuncisão mais a Páscoa, reafirmavam que Israel estava aliançado com Deus antes da conquista. Eu quero adiantar aqui que nós vamos ver esses dois atos no cristianismo, como é que eles estão agora no cristianismo. Então, o que nós aprendemos? Que há uma transição de provisão. O maná cessa, né, porque aquilo era um milagre para o deserto. Agora, vivendo na terra prometida, o povo comeria dos frutos da promessa. Isso tem um significado enorme, irmãos, para Deus. Porque nós também podemos estar vivendo e comendo dos frutos da promessa. Vou lhes mostrar isso mais para frente. A celebração da Páscoa marcava essa transição. Qual transição? De peregrinos para herdeiros da promessa. Isso tem tudo a ver conosco, na igreja atual. Vamos andando para lá, para ver se nós entendemos isso. Qual é a relação com o remanescente? Agora sim. O remanescente fiel é aquele que não esquece a aliança, mesmo em meio às nações. As nações são a construção na qual o inimigo se apropria para fazer com que os homens se rebelem contra Deus. Então, no caso do remanescente, embora nós estejamos nas nações, isso quer dizer que, a despeito dessa influência, nós permanecemos fiéis à aliança, muito diferente das nações que estão ao nosso redor.
Assim como Israel celebrou a Páscoa ao entrar em Canaã, o remanescente espiritual celebra constantemente a vitória em Cristo, o verdadeiro Cordeiro. E quando é que nós celebramos isto? A ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa, é o rito que identifica o remanescente cristão. Vejam bem isso, eu vou repetir, porque em lições passadas nós já falamos sobre isso. Nós já destacamos aqui que não é prudente de jeito algum um filho de Deus deixar de participar de uma ceia. O que está escrito aqui? A ceia do Senhor, que substitui a Páscoa, é o rito que identifica o remanescente cristão. Vejam bem isso. Então, nós estamos agora fazendo uma ligação com o que acontece na igreja hoje e os ritos que estavam lá no passado, que estão apontados no livro de Josué. A ceia vai lembrar que nós somos libertos. E libertos, isso já aconteceu, está no passado, está na cruz. Ela vai nos lembrar que nós devemos sempre estar renovando a aliança. E isto é o presente, é a fidelidade. E vai nos lembrar que em cada ato deste é anunciado para o remanescente a esperança. A esperança no futuro, que será o banquete messiânico. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos também participar de uma ceia. Então, em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, o remanescente é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, eles concretizam a submissão, né? Guardar os mandamentos quer dizer eu estou circuncidando o meu coração, é um ato físico de circuncidar o coração, mas ao mesmo tempo renovam a aliança, que é a fé em Jesus. Isto é a ceia, irmãos. Quero que tenham capacidade de interpretar esses ritos. Então vejam aqui, a Páscoa em Gilgal prefigura essa postura. Qual postura? Um povo aliançado, sustentado pela fé no Cordeiro e preparado para a vitória final. Isso é a ceia. Então, perder esse rito significa pouca inteligência, não é? Uma ausência de cognição que pode ser fatal. Muito bem. Eu preparei aqui um quadro que, na minha opinião, ele é muito didático e pedagógico. Eu tenho aqui uma comparação entre Páscoa no Egito, a Páscoa em Gilgal, a ceia do Senhor e a ceia final. Precisamos entender em cada um desses ritos o que eles significavam naquela época e qual é o rebatimento disto hoje. E esse quadro, ele traz tudo isso junto. A Páscoa no Egito, por exemplo, está em Êxodo 12. O sentido histórico deste rito era a libertação da escravidão, o sangue do Cordeiro dos umbrais, que preserva da morte. E o sentido espiritual da Páscoa no Egito era o sangue do Cordeiro substitutivo, garante a vida. E qual é a relação da Páscoa no Egito com o remanescente? Lembra que a salvação é pela fé no sangue do Cordeiro. Agora, a Páscoa em Gilgal, que foi um rito significativo. Josué capítulo 5, verso 10 a 12. O sentido histórico, primeira Páscoa em Canaã. Fim do maná e início dos frutos da terra. Ou seja, a bênção da terra prometida agora sendo colhida.
Qual é o sentido espiritual? Renovação da aliança antes da conquista. Então, eu antes de conquistar qualquer coisa, se eu sou povo remanescente, antes da conquista da vitória final, eu preciso renovar a aliança. E em relação ao remanescente, ele vive da fidelidade e da promessa, e não da autossuficiência. Esse rito da Páscoa, né, nós vimos aqui o significado da Páscoa no Egito e a Páscoa em Gilgal. Agora, isto foi substituído pelo próprio Jesus, pela ceia, né, que nós chamamos de a ceia do Senhor. Mateus 26, 26 a 29, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Qual é o sentido histórico da ceia? Jesus institui a nova aliança no seu sangue, porque a antiga aliança era no sangue de animais, tá claro? Agora a nova aliança é o sangue de Jesus, porque Jesus encarnou, ele era o Cordeiro de Deus entre nós, que veio e substitui a Páscoa, que era apontando para ele que viria, agora ele estava aí, então não fazia mais sentido a Páscoa. O sentido espiritual é a memória da cruz e renovação da fé. Então, olhem só aqui. O sentido espiritual é semelhante ao sentido espiritual das dois ritos que nós vimos ali, a Páscoa na saída e a Páscoa em Gilgal. É o mesmo sentido espiritual. E a relação com o remanescente é: identifica o remanescente que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. A relação é a mesma, porque em ambos os ritos, o rito da saída e o rito em Gilgal, tinha a ver com a identificação do povo. A ceia final, já no reino de Deus, está em Apocalipse 19, verso 9, e Mateus 26, verso 29, o sentido histórico é o banquete messiânico na consumação da história, ou seja, quando terminar tudo isso. E qual é o sentido espiritual? Plena restauração e vitória final. E a relação com o remanescente? O remanescente participa da herança eterna com Cristo. Então vejam bem aqui, ainda duas coisinhas aqui importantes. A ceia do Senhor, ela está muito relacionada com a Páscoa no Egito. Ok? A ceia no final está muito relacionada com a Páscoa em Gilgal. A ceia agora tinha o mesma filosofia, mesma sensação da Páscoa do Egito, libertação, mas eles ainda não haviam entrado na Terra Prometida e tinham a esperança de entrar lá. A ceia atual é isso, nós temos essa esperança, nós cremos, renovamos a aliança, porque vamos entrar. Já a Páscoa em Gilgal, não, já estavam na terra agora. E, portanto, iam provar o fruto da terra, iam receber agora a herança que Deus havia prometido. Tem tudo a ver com a ceia final, os irmãos estão entendendo? Esse quadro é um quadro didático que explica muita coisa para a gente. Uma vez que isso está pronto, vamos olhar alguns pormenores aqui. Deus manda, através de Moisés, que o povo fizesse altares. E olha só, lá em Josué 4, há uma ordem para que eles juntassem pedras do leito do rio para fazer um altar, um monumento. E qual é o significado espiritual, ou seja, que verdades estão nesse pedido e qual é a transformação que esta situação vai causar na gente? Após a travessia milagrosa do Jordão, Josué ordena que 12 homens, representantes das 12 tribos, retirassem 12 pedras do meio do rio
para construir um monumento em Gilgal, aonde foi celebrada a Páscoa. Essas pedras seriam testemunho perpétuo de que Israel havia atravessado não por sua força, mas porque Deus abriu o caminho. Vamos andar um pouquinho nisso aqui. Então há uma pedagogia envolvida aqui, ou seja, uma transformação. Qual é? Memória coletiva. O monumento funcionaria como um livro de pedra, sempre lembrando a intervenção divina. Também representa o ensino intergeracional. Quando vossos filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondereis: o monumento criava perguntas pedagógicas para que a fé fosse transmitida. Professores, eu queria sugerir uma coisa aqui. Aproveitando esse momento, seria bom que as famílias que compõem a sua unidade tirassem um tempinho para escrever algumas laudas sobre o que Deus tem feito por cada família. E escrito isso no papel, isso deveria ser ensinado aos seus filhos. Mais adiante, quando os seus filhos tiverem suas famílias e tiverem filhos, ou seja, os seus netos, os filhos acrescentariam neste relatório que fora feito pelos avós a sua própria experiência com Deus, o que Deus fez de relevante na vida dessa família, a nova família, que deverá ser ensinado agora aos filhos dos filhos. E isto representa o quê? Representa ensino intergeracional. Qual é o objetivo disso? É um reforço identitário. É uma sugestão, professores, que nós deveríamos fazer. As famílias deveriam ter esse relato. E o que quer dizer um reforço identitário? As pedras lembravam que Israel era um povo da aliança, separado para viver na terra prometida, mas em fidelidade a Deus. Povo da aliança somos nós, que vivemos ainda não na terra prometida, mas vivemos em aliança com Deus, não é verdade? Então, nós precisamos de um reforço identitário e uma conexão entre história e fé. O monumento fixa a experiência espiritual no espaço físico para que a memória não se perdesse. Essa sugestão, professores, que eu estou dizendo que poderiam fazer, que era um pequeno relatório de tudo aquilo que Deus fez pelas famílias, seria como um monumento da família. Talvez pudessem colocar na entrada da sua casa algum fato físico, algum tipo de monumento que lembrasse a presença de Deus naquela família. Porque isto faz conexão entre a história e a fé. Ou seja, o monumento fixava a experiência espiritual no espaço físico para que a memória não se perdesse. Então, venham comigo agora, professores, porque aqui vem o corolário, ou seja, o que é essencial, como é que eu aplico. Monumentos não eram para adoração, mas para lembrança e ensino. E qual é a lógica disto? Fixar a memória da intervenção divina. Se nós conseguirmos fixar a memória da intervenção divina, isso vai produzir preservação da identidade de uma comunidade que é a comunidade da aliança. Se a memória está preservada, se a identidade está clara, nós vamos apontar sempre para a fidelidade a Deus. Ou seja, como é que eu faço consolidar a fidelidade a Deus? Eu preciso de ter memória de todas as intervenções divinas, eu preciso de, após saber isso, fixar a minha identidade,
se essas duas coisas estão prontas, eu vou manter, sim, a fidelidade a Deus. Essa é a lógica. Estamos aqui aprendendo como nos manter dentro dessa aliança. Então, em relação ao remanescente, o remanescente é o povo que não esquece a aliança. Assim como Israel foi chamado a levantar monumentos para guardar a memória, o remanescente é chamado a manter vivas marcas da fidelidade de Deus na história. Quais são as marcas que nós hoje podemos manter para que a memória não se perca? Hoje, os monumentos não são apenas pedras, mas são os ritos, por exemplo, batismo, ceia, são instituições, como, por exemplo, igrejas, templos históricos e, sobretudo, o testemunho escrito e vivido. A Igreja Adventista tem gasto um bom tempo e um bom recurso fazendo livros que trazem a memória de tudo que Deus fez. Aliás, há uma biblioteca escrita pelos pioneiros da igreja que é muito importante que os irmãos leiam. É escrita por aqueles contemporâneos de Ellen White. Alguns pastores escreveram sobre como Deus conduziu tudo. Isso é muito importante. Então, o remanescente carrega a mesma função pedagógica. Qual é a função pedagógica? Lá do passado? Lembrar, ensinar, preservar e testemunhar. A função da igreja e do remanescente é a mesma. Então, o que nós nos modificamos aqui, né? Porque a relação conosco tem que ser uma relação pedagógica, aquilo que nos modifica. Para o remanescente, os monumentos de fé são sinais de que a vitória vem de Deus. E sua função é exatamente a mesma. Qual é? Manter viva a memória. Que memória? A memória da aliança que nós temos com Deus. E, por conta disso, testemunhar a fidelidade divina até o fim. Então, agora nós estamos aptos para entender um terceiro momento pós-travessia do Jordão. E, inclusive, olhando esse terceiro momento, contextualizar para os dias atuais. Então, tem dois atos complementares que nós precisamos rever. A lei escrita em pedra e a cerimônia entre os montes Gerizim e Ebal. Ambos atos são pedagógicos, novamente, são transformadores e têm profunda relação com o conceito de remanescente. Porque se nós não aplicarmos isso para nós, né, já que o estudo de Josué são lições de fé, então nós precisamos aplicar para nós. Nós não entendemos a aplicação, vai ser só uma leitura histórica. Não é o caso da lição aqui, né? A lição precisa ser aplicada. Então, esses dois atos complementares, vamos ver um por um. A lei escrita em pedra. A ordem divina foi dada por Moisés. Ele ordena que, após atravessarem o Jordão, a lei fosse escrita em pedras revestidas de cal. Ou seja, fosse só escrita em pedra, ficaria aquela pedra cinza, ela poderia passar despercebida. Agora, revestida de cal, uma pedra branca, ela não passa despercebida. Então, Josué cumpre isto em Siquém. Então, a gente já viu que a ceia, ou a Páscoa foi em Gilgal, o monumento está em Siquém. Pega um mapa dessa região para entender um pouquinho dessas localizações. Qual é a pedagogia dessa lei escrita em pedra? Primeira modificação é permanência. Pedra simboliza que a lei é imutável, diferente do pergaminho e de papiros que se deterioram. O segundo
a segunda instrução pedagógica é a publicidade, gravada em lugar visível, inclusive com cal, né, para chamar a atenção, para que todos lessem. A lei não era segredo de sacerdotes, mas era um patrimônio de todo o povo. E a terceira coisa era o testemunho. A pedra silenciosa, mas caiada, era permanente. Era como um memorial do pacto. Agora vamos ver a cerimônia entre os montes Ebal e Gerizim. Então, o primeiro ato, né, disse ali que eram 2 atos que precisavam ser entendidos. Esse é o segundo ato, que é a cerimônia que ocorreu entre os montes Ebal e Gerizim. O povo foi dividido em 2 grupos. Um grupo ficou de frente ao monte Gerizim, e esses montes simbolizavam 2 coisas. O monte Gerizim simbolizava bênçãos da obediência. E um grupo ficou de frente ao monte Ebal. Esse monte simbolizava a maldição da desobediência. Então, qual é a pedagogia nesta cerimônia? Concretização sonora. Enquanto os 2 grupos estavam lá, um de frente ao monte Gerizim e outro de frente ao monte Ebal, houve uma concretização sonora. As bênçãos e as maldições eram lidos em voz alta para todo o povo ouvir. Aonde é que estão na Bíblia atual essa relação de bênçãos e maldições? Capítulo 28 de Deuteronômio. Não esqueçam de ler esse capítulo. Então, a outra parte da pedagogia era a participação coletiva. Toda a comunidade respondeu, depois de ouvirem a leitura, amém, tornando-se parte ativa do pacto. Então vejam como a presença no coletivo também é importante. Você não deve faltar a reuniões do sábado, lá na sua igreja. E houve também uma visualização dramática. E aqui está talvez o ponto pedagógico mais importante dessa cerimônia entre o Ebal e Gerizim. 2 montes, frente a frente, criavam um cenário pedagógico. Qual é? A vida sempre se move entre 2 escolhas. Lembrem-se que Gerizim proclamava as bênçãos da obediência e Ebal a maldição, ou as maldições da desobediência. Então nós podemos aqui entender coisas que são importantes. Os 2 atos combinados, né? A lei em pedra e a cerimônia entre os 2 montes. A lei em pedra fixa objetivamente a aliança, imutabilidade da vontade de Deus. A cerimônia entre os 2 montes, Gerizim e Ebal, aplicam a lei à vida concreta, ou seja, a obediência traz bênçãos, a rebeldia traz maldição. Então Deus ensinava que a lei não era teoria distante, mas uma escolha diária de vida ou morte. Então vamos agora ver isso aplicado à igreja atual. Em Apocalipse, o remanescente é descrito como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 12 e Apocalipse 14. Esse verso está aqui nos 2. E se ecoa Gerizim e Ebal. O remanescente é o grupo que permanece ao lado da bênção, guardando a lei não como peso, mas como expressão da fé em Cristo. Como as pedras gravadas, o remanescente guarda a lei no coração, circuncisão. Como povo diante dos montes, o remanescente vive para testemunhar publicamente
a escolha positiva em relação à aliança. Olha que rebatimento incrível tem isso conosco. Então, a lógica pedagógica dos dois atos combinados quer dizer o seguinte: a lei em pedra fixa objetivamente a aliança, que é a imutabilidade da vontade de Deus. Gerizim e Ebal aplicam a lei à vida concreta, ou seja, obediência traz bênção, rebeldia, maldição. Então Deus ensina que a lei não era teoria distante, que muitos de nós pensamos isto. Essa semana alguém me consultou sobre a questão do sábado, porque parece uma coisa distante. Deus está dizendo que não, que a lei não é uma teoria distante, mas é uma escolha diária de vida, ou talvez de morte, dependendo de que monte, para que monte nós vamos nos virar. Então, essas cerimônias dos montes ensinam que a lei exige resposta concreta, bênção ou maldição. Para o remanescente, essa pedagogia se cumpre em viver a lei escrita no coração, pelo Espírito, escolhendo continuamente a bênção de obedecer a Deus em meio ao mundo que insiste em escolher Ebal. Então, a presença de Deus como fundamento da aliança, essa é a questão que nós precisamos ver agora na conclusão. A aliança não é um contrato humano, mas relação sustentada pela presença viva de Deus. Cultos todos os dias, lá na sua casa, estudo da palavra. É isso que mantém a presença de Deus conosco. A fé bíblica nunca é mera confiança psicológica, mas respostas ao Deus que se manifesta. A fé floresce porque Deus revela, ele se revela. Sem sua presença, o coração humano não gera fé verdadeira. Agora, para o cristianismo, vejam bem como é que essa coisa se processa. Em Jesus, Deus se fez presença encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. A fé cristã, portanto, é sustentada pela certeza da presença de Cristo conosco. Até quando? Até a consumação do século. Então, os ritos, que são circuncisão, Páscoa, que são refletidos na ceia e no batismo, só têm valor se forem sinais da presença real de Deus. Então, finalmente, aqui, o remanescente é aquele povo que continua a viver na presença de Deus em meio à infidelidade geral. Apocalipse 14:1 mostra os 144.000 com o Cordeiro, e essa presença é o que os distingue. A obediência e a fé do remanescente não nascem de disciplina humana isolada, mas da experiência contínua da presença de Deus em suas vidas. E, resumindo isso tudo, a aliança é muito mais que um contrato de leis e ritos. Se bem que nós vimos que os ritos são a concretização de que nós estamos aderindo à aliança. Mas a aliança em si é muito mais do que o rito. Ela é Deus presente com seu povo. A fé é muito mais que esforço humano. É a resposta nossa, porque nós detectamos, nós sentimos e nós presenciamos Deus conosco. Uma lição extremamente importante. Então vamos agora à interligação dos assuntos que estão no auxiliar do professor com os temas diários da lição. O primeiro assunto, que é o poder dos rituais, está discutido nas lições de domingo, segunda e terça-feira. Primeira aliança, Páscoa e altares da renovação. Os ritos da igreja atualmente
estão nas lições de quarta e quinta-feira, escrito em pedras e ansiando por sua presença. Agora, vamos à aterrissagem, porque ninguém é capaz de mostrar que sabe se não souber concretamente, em poucas palavras, dizer o foco do conteúdo que aprendeu. Então, no Testemunho para a Igreja, no volume 6, a página 13, está um resumo de tudo que nós vimos aqui. O propósito que Deus quer realizar por meio do seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus, manifestados na igreja, deve o mundo ter uma ideia do seu caráter. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo reconhecerá a supremacia dos que amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Os olhos do Senhor fixam-se em cada um dos membros do seu povo. Ele tem um plano para cada um. É seu propósito que os que cumprem os seus santos preceitos sejam um povo distinto. Que lição espetacular! Ou seja, nós estamos num crescente cognitivo absurdo. Só mesmo lições da escola sabatina poderiam dar um curso teológico para a gente tão incrível. Então, numa só frase, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, com isso, nós podemos ir para a aplicação. Vamos juntos. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Isso influencia a sua vida? Por que é fácil esquecer o Senhor em meio à correria diária? Quais soluções podem ser propostas? Uma aplicação importante, não é? Nós vimos ali, eu preciso manter a memória viva das coisas que Deus fez, né? Para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu preciso renovar a minha aliança com Deus. E isso se dá através dos ritos, não é? Não só as cerimônias que estão lá no coletivo, como batismo, ceia, mas também em casa, não é? Com os cultos. Eu preciso manter a aliança com Deus, não é? Porque se eu não fizer isto, o que vai acontecer é que a sabedoria coletiva, que é o mundo, vai nos absorver e nós vamos mudar de foco, não é? Ao invés de confiar na aliança e confiar no poder de Deus, nós vamos confiar no materialismo, que já discutimos em lições anteriores. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Mantendo a memória, conservando a aliança, e isso se concretiza na guarda dos mandamentos, não é? E estando com a minha identidade como povo de Deus, e essa identidade ela é reafirmada, ratificada cada sábado na cerimônia que nós fazemos lá na igreja. É lá que nós ratificamos a nossa identidade. Então, na igreja ocorre a circuncisão do coração, ou seja, eu entrego minha vontade a Deus, porque ali a palavra de Deus é discutida e mormente na discussão da lição da escola sabatina, é lá que nós aprendemos a circuncidar o coração. Então, te convido para uma oração, para que, ao termos passado por esse conhecimento na lição desta semana, o Espírito de Deus possa nos ajudar a não só fixar essas coisas, mas a praticá-las. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecemos a estupenda demonstração da sua graça no assunto que estudamos essa semana. Maravilhosa graça, surpreendente, que é capaz de causar em nós pedagogia ou mudança. Suplico, bom Deus, que todas as coisas que foram vistas essa semana, as comparações que foram feitas entre os ritos, possam nos alcançar a nossa vida diária e que o Espírito Santo possa ir moldando a nossa visão de mundo, de tal maneira que possamos cumprir a aliança, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, é meu privilégio ter estado com vocês por 7 semanas, 7 lições. Estamos na metade do trimestre. E me sinto muito gratificado a Deus, grato. Não é a palavra que traduz o que eu estou sentindo agora. Eu me sinto alegre por saber tanta coisa. Esse conhecimento que acabei de mostrar, ele não estava muito aparente para mim. Louvo a Deus pela graça tão grande, né, diante de nós, Ele está se dando a conhecer. E por causa da graça, conhecimento que vem de Deus, talvez nós, professores da Escola Sabatina, possamos descomplicar para os nossos alunos. Esse é o propósito desse programa. Então, lhes convido para o próximo episódio. São ainda assuntos mais interessantes. Nós vamos ver lições de fé ainda mais profundas que virão nos próximos episódios. Não perca, lhe espero lá.